E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula aqui da Sem Sucesso. Então, pessoal, muitos de vocês já começaram aí a entender que a vida tem leis, que a vida tem regras e que, na verdade, só existe um meio de viver, tá? E esse meio significa ou no fluxo junto com a vida ou contra o fluxo, contra a própria vida, contra o próprio Deus, contra a própria divindade. Acontece o seguinte, galera, nesse primeiro momento eu não estou julgando, eu não estou nem querendo saber muito quais são os desejos inconscientes, quais são os sonhos de vocês, porque na verdade quando a gente fala de sonho é uma coisa meio que, de certa forma, em alguns casos, externa à própria pessoa, né? Na verdade vocês projetam desejos e vocês dizem, se eu realizar esse desejo, eu vou ser feliz. Se eu realizar isso aqui, eu vou me completar, eu vou entender a vida. Na verdade, todo ser humano está querendo se libertar, tá? Todo ser humano, no fim, ele quer dar algum jeito dele poder expressar aquilo que tem dentro dele. Ele vai passar a vida inteira, tá? Criando justificativas do porquê ele não consegue se expressar, do porquê ele não consegue ser ele mesmo, aquilo que é mais interno, tá? Acontece o seguinte, pessoal, como eu disse, eu não estou podendo julgar ninguém aqui nesse primeiro momento, nem depois, eu não vou julgar nada, mas eu posso dar conselhos. E o melhor conselho que eu posso dar, galera, procurem entender qual é a lei de Deus e o quanto vocês estão fora dela. Vocês precisam saber. Por exemplo, quem está em relacionamento adúltero, cara, se Deus não aprova um relacionamento adúltero, por que permanecer num relacionamento adúltero? Por que não arrumar um relacionamento? No caso, as duas pessoas se arrependerem e, perante Deus, se casarem. Uma se tornar carne junto com a outra. Os dois, não adianta um dos dois se arrepender, um dos dois saber, nunca vai dar certo, porque sempre o laço mais fraco vai romper. E quando romper, a corda vai cair para o outro lado. Porque é como se fosse, como eu disse, um cabo de guerra. Tá? Se um solta, o outro cai, porque tá os dois puxando um para cada lado. Então, pessoal, vocês precisam entender se na vida de vocês, o motivo do porquê que vocês querem fazer dinheiro, ou o motivo, os milhares de motivos que vocês dão para viver, o que está em acordo com a lei e o que está em desacordo com a lei. O que é realmente pela graça de Deus, tá? O que vocês estão fazendo? Porque muita gente fala, eu sou cristão, mas eu sou cristão e por causa disso eu mereço ter 3 carros, uma casa gigantesca, porque Jesus disse que ele veio para dar abundância e é isso mesmo. Pessoal, e aí eu te falo, qual a diferença então desse Jesus e do diabo? Porque na verdade acontece o seguinte, pessoal, vocês podem viver no fluxo com Deus ou no fluxo contra Deus. Se vocês estiverem indo contra Deus, vai dar muita merda, pessoal. E mesmo no fluxo com Deus, que é aquela porta estreita, vocês podem se desviar. Porque a gente está diante do pecado, pessoal. Então, a meditação, sempre que a gente percebe que tem algo de errado, algo de alguma coisa, peraí. Sempre está acontecendo, sabe? Por esse caminho, você sente, você medita, você toma... Às vezes você toma uma decisão, pessoal, você fala, eu vou fazer isso. Mas, sei lá... Às vezes é pelo momento, às vezes vocês nem sabem, vocês têm que entender a motivação do porquê que vocês fazem. Por exemplo, eu ia fazer um time de futebol para irritar o Flávio Augusto, certo? Certo. Hoje em dia eu já tô meio assim, primeiro que eu já tava tendo maus presságios de entrar quando eu fui ver o negócio como é que é e tal. E a partir do momento que aconteceu isso tudo com a Bel Pesce e tudo mais, eu parei pra mim mesmo e falei, por que eu vou fazer um negócio pra irritar um cara que já tá morto, já acabou? A minha motivação já era uma coisa meio ruim. E hoje eu percebo o seguinte, talvez se eu entrar nisso, eu estou indo contra Deus, eu estou indo contra o fluxo, tá? E eu não posso simplesmente botar um nome santo, orando só que do Espírito Santo. Realmente, é um nome santo. Estou falando de Jesus Cristo e tudo mais. Se eu não tiver certeza do que eu vou estar comandando ali, e sabendo que as pessoas estão agindo conforme a lei. Porque Deus não pode ser injusto, tá? Eu não posso chegar e colocar o nome aqui, Jesus Cristo é a vida. Tô dando exemplo, vou botar na minha casa, Jesus Cristo é o Senhor, que nem tem na Igreja Universal. Só que dentro da minha casa, onde está escrito Jesus Cristo é o Senhor, não tem ordem, tá? As pessoas fazem o que querem, tá? É uma desgraça, é uma sujeira, todo mundo está contra a lei. Eu vou estar mais sujando o nome de Jesus Cristo que ajudando o nome de Jesus Cristo. Tô errado? Então, para você fazer um negócio que realmente você tem a responsabilidade de usar nomes santos, como por exemplo,
o nome de Jesus Cristo, tá? Você tem que ter um compromisso de corpo e alma com aquilo que você está fazendo. O corpo é carne, mas a alma, pessoal, sabe? É fazer tudo certinho. E muitas vezes a gente entra num caminho e a gente se desvia e não percebe. E tudo começa a dar errado, tudo começa a... Peraí, não. Nesse caso, pessoal, vocês precisam meditar e falar, o que eu estou fazendo de errado? Por que isso está acontecendo? Tudo é interligado, pessoal. Não tem nada que é por acaso. Tá? Deus conversa com vocês o tempo inteiro. Tá? Mesmo que a ausência de Deus nos homens nesse mundo, esse mundo, o planeta Terra, você não vê homens de Deus. Nem vocês, nem eu, nem ninguém. Ninguém está realmente uno com a divindade. O único homem que esteve unido com a própria divindade foi Jesus Cristo. Tá? Tirando ele, não tem mais exemplos de deuses na Terra ou de pessoas que realmente são iluminadas. Esquece os santos católicos, esquece os pastores de igreja, esquece, tudo isso é bullshit, tudo isso é lixo, pessoal. Tudo isso é uma ilusão. Tá? Ilusão é implantada. Tá? O homem implanta ilusão em outro homem. Para quê? Para gerar controle. Tá? Rede Globo, SBT, Record. Eu vou pegar uns trechos e mostrar umas cenas para vocês do que eu penso disso. Mas, em todo caso, pessoal, vocês precisam entender se vocês estão dentro do fluxo, se vocês estão nadando com a correnteza, tá? Mas não é a correnteza que eu estou falando, eu não quero que vocês confundam. Não é a correnteza do mundo, tá? Não é a correnteza dos homens, não é o que você está enxergando, você sente essa correnteza. Na verdade, você está indo contra os homens, é muito difícil de explicar, mas você está indo contra os homens, mas está sendo levado por uma coisa que você nem sabe o que é. Você não sabe, você simplesmente está sendo levado. Tá? Você está num fluxo. Esse fluxo que vocês têm que entender. Tá? Muita gente, quando decidiu mudar, quando decidiu perceber, quando decidiu abrir o coração para a fé, quando decidiu orar para Deus, quando decidiu começar a tentar enxergar esse outro lado, teve um fluxo violento. Do nada a pessoa começou a vida dela se transformou muito rápido. Tá? Só que o que acontece? A gente tende a se acostumar, a gente tende a falar, porra, aqui tá bom, aqui chega. O que isso significa? Significa que a gente não estava com o nosso coração realmente em Deus. Naquele momento até estava, mas depois a gente colocou nosso coração na matéria, a gente colocou nas coisas que a gente fez. Quando isso acontece, pessoal, a desgraça ainda é maior ainda. Por quê? Porque imagina o seguinte, se você é jogador de futebol hoje, tá? E se você é um Neymar da vida e você se fode, tudo é mais intenso, sabe? O Adriano Imperador, ele foi jogador, tá? Ele se fudeu. Se ele nunca tivesse sido jogador, se ele sempre fosse um cara da favela, ele não ia ter tido esses altos e baixos tão grandes na vida dele. Então, conforme você vai subindo na vida, quando você cai também, na vida que eu digo é pra si mesmo. Começa esse outro eu que você tem, tá? Conforme ele começa a crescer, você é o cara, não sei o quê. Toda essa coisa que o ser humano faz, cara. O ser humano cria um endeusamento em cima de outro ser humano. Então imagina, se eu ficasse querendo ser endeusado por vocês, eu ficasse lá, eu sou o cara, eu sou o santo do pau oco, eu sou o Mário, o Mário é o cara, o Mário. Uma hora eu ia cair, porque eu não sou nada disso. Isso é uma ilusão que vocês projetaram em mim, tá? Mas é bom viver sob essa ilusão, por quê? Porque o ser humano fica submisso nessa ilusão, tá? Quantas mulheres quiseram transar com o Neymar depois que ele virou jogador de futebol? Mas quantas queriam antes? Tá? Então, vocês precisam entender que conforme Deus vai abrindo, tá? Para que vocês se iluminem, para que vocês tenham coisas que vocês desejam, que para Deus não faz diferença para você. Tá? Para Deus não importa onde você mora ou o que você está comendo, Ele sabe que você está vivo e que você está passando por aquilo que você tem que passar. Todo mundo está passando por aquilo que tem que passar. Todo mundo. Não tem ninguém que não esteja passando por algo que realmente deva passar para a grandeza de Deus. Isso não sou eu que estou falando, Jesus Cristo falou. Para que a obra de Deus seja feita. Tá? Então, pessoal, quando vocês vivem nesse contrafluxo, quando vocês falam, peraí, eu pedi isso, agora eu estagnei. Ou mano, tá tudo dando errado. Galera, o que eu faço, Mário? Meditação, pessoal. Aprendam ao seguinte, a desistirem, dar um passo para trás às vezes. Não é desistir da vida, não é desistir dos seus objetivos, seja lá o que for que você tenha, mas de alguns passos irem em desacordo com Deus.
Se você é em desacordo com Deus, não só você está indo contra o dono do mundo, tá? Você está indo contra você mesmo, porque você vai se fuder. E tem pessoas que, a partir do momento que você ajuda elas, elas começam a acreditar que, nossa, eu sou o suprassumo, nossa, então eu estou com Deus. E aí começam a falar de Deus, porque percebem que Deus existe, e aí começam a projetar. Não, é por causa de Deus que eu vou fazer isso, é Deus. Peraí, pessoal, calma aí. Vamos ver. Tá em acordo ou tá em desacordo? Sente. Cara, vocês devem sentir, pessoal. Eu acho engraçado que o ser humano ele perdeu totalmente a capacidade de sentir. Mas ele ganhou uma capacidade de pedir opinião que é absurda. Todo mundo quer opinião. E o mais engraçado é que às vezes as pessoas que você pede opinião são pessoas mais fodidas que você. Então, por exemplo, um cara que está operando bolsa de valores, ele vai lá e vai pedir opinião pro broker. E é o cara que, na verdade, está todo fodido, está ganhando pior que taxista. Mas mesmo assim você pede opinião, porque você não confia no que você está sentindo. E é justamente por a gente não ter confiança no que a gente sente que a gente não paga o preço da nossa própria vida, a gente paga o preço da vida dos outros, o preço da nossa fraqueza, de não ter opinião nenhuma, de não ser nada, tá? De querer sempre estar protegido. As pessoas querem viver sob proteção. Não, eu quero estar protegidinho, eu vou cuidar aqui tudo direitinho, porque eu sei que estou garantido. Quem disse, pessoal? Se Deus quisesse acabar com tudo isso logo, ele já tinha acabado. Não existe proteção no dinheiro, não existe proteção em bens materiais, não existe proteção nem em renda fixa. Ah, mas o país garante. Mano, vocês sabem o rombo que está no país? A hora que abrirem tudo, beleza, o Brasil imprime moeda e tal, é mais difícil e tudo mais, mas a moeda pode desvalorizar pra caralho. Sabe, as pessoas projetam as suas proteções em não dar opinião, em pedir opinião para os outros. Ah, a pessoa não quer, eu tô com medo. Se tá com medo, já não faz, cara. Eu mesmo, às vezes, eu tô passando por um momento na minha vida que eu tô tendo muita... E eu tô tendo que meditar, cara. Vocês acham o quê? Que eu tô numa iluminação super acima? Não tô, cara. Eu tô na mesma vibe porque eu tô falando com vocês. Se eu não tiver na mesma vibe, vocês não me escutam. E mesmo se escutassem, não compreenderiam. Porque eu ia estar falando de coisas distintas. Tá? Jesus veio para cá em carne, para falar com seres humanos. Certo? Ele falou da maneira que ele tinha que falar. Da maneira que ele conseguia falar, da maneira que ele podia. E mesmo assim as pessoas não compreendiam, porque ele era, querendo ou não, é Jesus Cristo, não tem igual. Ele se provou nessa terra. Eu não, eu já cometi um monte de pecado, eu sinto vontade de pecar, vocês não sentem também? Eu sei que eu sou um lixo, eu sei que eu tenho eu ganhei muita coisa, Deus sempre me abençoou muito, mas eu não mereço tudo isso. Certo? Então, pessoal, vocês precisam entender na vida de vocês hoje, tá? Se vocês estão no fluxo de Deus ou se vocês estão no contrafluxo de Deus. Basicamente, se vocês estão no fluxo do homem ou se vocês estão no fluxo de Deus, porque na verdade é tudo antagônico já. Hoje em dia já está tudo antagônico, porque já inverteu tanto o valor, que se você está no fluxo dos homens, você não está no fluxo de Deus. Se você está no fluxo de Deus, você não está no fluxo dos homens. E vai ficar cada vez pior, pessoal. Eu não estou querendo falar, Mari, você é profeta do Apocalipse. Eu não estou falando disso agora. Tá? Mas vocês sentem. Deus quer elevar aqueles, tá, que carregam dentro dele a verdade e o nome dele. Aqueles que buscam de verdade, não que esperam cair do céu. Quando eu falo esperar cair do céu, são pessoas que não merecem querendo receber algo. Tá? Que elas já sabem que não merecem. Se Deus quer dar algo para você que você não merece, é Deus que determina. Ele conhece a sua alma. Agora, está lotado de gente que não merece, tá? Não tem graça nenhuma com Deus, e quer receber, quer ser milionário, quer ser isso, quer ser aquilo. Eu quero ser o rei, eu quero ser milionário, eu quero ser o bambambam. E aí começa a entrar naquele fluxo de falar de dinheiro o tempo inteiro, achando que aquilo que vai dar dinheiro. Não, renda fixa, não sei o quê. Bolsa de valores, Você viu aquela notícia? Cara, isso aí é alien. Isso são seres alienados. Isso aí é bom para você botar de funcionário num banco e fica lá vendendo produtinho. E fala, você vai ganhar um bônus, hein?
Aí você dá 1% do bônus e pronto. Esse é o tipo de cara bom para isso. Para se livrar disso tudo? Não. Lógico que não, é vazio, é uma pessoa do mundo. Deus pode tudo. Ele pode. Na verdade, vocês viram na história da Bíblia, tem algum santo lá tirando Jesus Cristo? Alguém realmente, que na verdade, até Jesus Cristo falava que não era nem santo nem bom. Jesus Cristo falava, eu não sou bom, Deus é bom. Tá? Tirando Jesus Cristo não era Salomão, não era Davi, não era, sei lá, Isaías, não era ninguém. Daniel pode ser o que, depois de Jesus, o que mais chegou perto. João Batista. Mas não, pessoal. Não haviam santidades dessas que você vê na igreja pintada. Sabe, esses gesso. Não tinha isso. E por que vocês vão querer se tornar uma imagem de gesso que já não existia e que os homens colocam e projetam como se fossem santos para você olha aquilo e você começa a se sentir mal. Fala, meu, o que é isso? Não existe, nunca existiu e nunca vai existir isso. Tá? São superstições que a Igreja Católica coloca em vocês para controlar vocês também. Vocês acham que não? Mas depois a gente vai falar disso. Agora, galera, vocês estão num fluxo contra Deus ou com Deus? Se vocês estiverem num fluxo contra Deus, pessoal, se vocês percebem que, não está indo, vocês precisam meditar e ver o que vocês estão fazendo de fora da lei. Relacionamentos causam isso? Sim. Intenções causam isso? Sim. Deus enxerga até o fundo da nossa alma, então as nossas intenções devem ser revistas. Tá? Tudo, pessoal. Os nossos hábitos, a questão de a gente, simplesmente, a coisa mais importante na vida é o motivo, a motivação, é o porquê. Sempre o porquê é muito importante, pessoal. Vocês precisam saber o porquê. E vocês precisam ser sinceros com vocês mesmos. Se vocês sabem o porquê e são sinceros, eu não estou nem falando de bem e mal. Vocês simplesmente têm um argumento. Eu quero ser rico porque eu preciso sair da casa da minha avó, eu quero me virar, eu quero e pronto. E ninguém tira isso do meu coração. Se ninguém tirar isso do meu coração se torna duro, eu vou viver aquilo. Porque eu estou correndo atrás, eu não estou escutando ninguém, eu estou atropelando. Se vai ser bom, se vai ser ruim, não importa. Mas você está indo. Você tem o seu motivo. Você não precisa escutar alguém falando, vai pra lá. Você não precisa de motivação externa. Isso é bom porque pelo menos você realiza coisas, você aprende. Tá? Quente ou frio, morno não. Certo? Agora, pessoal, se vocês não sabem o porquê que vocês querem as coisas, Mário, vocês não vão conseguir, porque seria a mesma coisa que eu criar um filho, tá? Mal criado. Se eu pegasse um filho e desse tudo pra ele e falasse, filho, você quer sair de casa? Aí ele olha o mundo e vê que tá todo mundo fudido. Ele vai falar, não, tá bom aqui, pai, tá bom. Se eu viver até os 100 anos e ele até os 80, vamos dizer que eu tenho ele com 20 anos, certo? O que meu filho aprendeu na vida? O que meu filho viveu? Nada. Ele viveu debaixo de mim. Bom ou ruim, não importa, ele viveu. Se Deus permitiu que o filho vivesse dessa maneira e o pai não caiu, porque, cara, é tudo interligado, cara. Os filhos derrubam os pais derrubam os filhos. É tudo interligado, você tem que entender que é interligado. Não porque, é uma coisa... Um paga pelo outro. Não é bem isso, porque todo mundo tem cabeça própria, todo mundo pode se virar, todo mundo pode se conectar, todo mundo pode abandonar tudo a todo instante. Tá? Jesus abandonou tudo com 30 anos e foi pregar. Ele já não estava mais suscetível a Maria, a José, a nada, aos irmãos, nada. Tá? Mas a gente influencia as pessoas na nossa volta e as pessoas à nossa volta nos influenciam. Quando eu decidi sair da casa dos meus pais é porque eu queria sair daquela vibração, eu queria sair daquela vibe. Eu queria ver o que era o mundo. E eu fui conforme a minha fé permitiu. Eu pedia, Deus, preciso de um apartamento, Deus, eu preciso disso, E eu sentia aquilo acontecer na minha vida. Eu não precisava fazer tanto esforço. Eu nunca precisei fazer muito esforço, fala a verdade. Eu vivo sempre pedindo, eu sempre peço antes de fazer. Por quê? Eu não quero ir contra Deus, cara. Ir contra Deus é a maior cagada que tem. Ir contra, não importa, por dinheiro, por que for. Você pode aparecer o cara com uma maleta, com dinheiro roubado, R$1 bilhão que você adquiriu na mentira. Você mentiu para meio mundo e ganhou R$1 bilhão. Tá? Você foi uma pessoa... Cara, eu não quero esse dinheiro.
Porque isso vai ser um inferno para mim. Porque isso vai me tirar mais para baixo ainda. Porque, velho, eu vou morrer. Vocês vão morrer. O que sobra é exatamente o nosso espírito. E é isso que vocês têm que começar a despertar, o espírito. E entender se vocês estão indo a favor de Deus ou se vocês estão indo a favor do homem. Se vocês estão indo contra Deus, é melhor que vocês meditem e entendam. Você pode ir de boa. Você pode ser adúltero, você pode ser o que for. Só que você vai pagar o preço. Eu posso simplesmente chegar e falar, vou comer todo mundo. Só que eu sei que eu vou pagar um preço. O filho pródigo, ele pagou um preço. Se for a hora de você pagar o preço, paga logo. Jesus falou, mais vale um filho sincero que um filho fingido. Mais vale um filho sincero do que um filho fingido. Qual é a sinceridade do espírito de vocês? Vocês estão indo contra ou vocês estão indo a favor? Se vocês estão indo contra, não esperem que seja um mar de rosas. E se vocês estão indo a favor, menos ainda. Por quê? Porque você está indo a favor de Deus no mundo. Ou seja, não existe mar de rosas no planeta Terra, pessoal. Todos vocês vão ralar, todos vocês vão passar por provações. Tá? Todos vocês vão passar por provações. O que permanece é o espírito. O espírito, ele pode estar dentro de uma jaula com leões e em paz. Como ele pode estar numa casa enorme e tudo mais e em trevas. Não importa. Você pode ganhar $1 bilhão. E mesmo assim, você perceber que ainda é pobre. Porque não é isso que preenche a alma de ninguém. Vocês estão no fluxo de Deus ou vocês estão no fluxo dos homens? Em qual fluxo você quer estar? E qual preço você quer pagar? Qual preço vocês vão pagar? É só isso. O resto, pessoal, vem, é dado. Tá? É absurdo? É. Se eu contar isso para alguém, para um pedreiro, para uma faxineira, se eu contar isso para alguém que não tem compreensão disso, ela vai falar, meu, você é louco. Essa pessoa não vai entender. Ela vai falar, meu, você é louco. O que é isso? Você é maluco? Eu sou maluco. Tá todo mundo maluco. Eu prefiro viver a minha loucura. Vivam a loucura de vocês, pessoal. Um abraço. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.